dizer que não tenho como, voltando do recesso, ontem foi um dia de trabalho aqui intenso, cheguei anteontem, não me referia ao que o país vive hoje, que Brasília cedia hoje, que é essa decisão na Câmara dos Deputados sobre um pedido do Ministério Público Federal, me refiro ao Procurador-Geral da República, e também encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal uma solicitação histórica e inédita de autorização da Câmara dos Deputados para que o presidente, isso ocorre pela primeira vez no país, um presidente da República, no exercício do mandato, possa ser investigado, seu inquérito seja levado adiante. É essa decisão que o país aguarda daqui a pouco. Mas se não fosse algo tão inédito e tão grave, o que mais choca os jornalistas, os articulistas, a opinião pública hoje, é o custo dessa votação. Eu li, algum tempo atrás, no jornal o Globo, que o resultado da não aceitação desse mesmo processo contra o presidente Michel Temer, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, custou, segundo o jornal o Globo, 15 bilhões de reais. Eu fico tentando imaginar qual o custo, já que o governo resolveu pagar, qual o custo dessa votação de hoje à tarde, ou hoje à noite na Câmara dos Deputados. Quantos bilhões? Agora, tudo isso na hora que o país vive as mazelas desse golpe, desse impeachment. Em abril do ano passado, a Câmara dos Deputados fez, talvez, a sua mais vexatória sessão. Um espetáculo deprimente, aceitando o pedido de impeachment contra a presidente Dilma sem crime de responsabilidade. Passou-se aí um ano e alguns meses, e o que é que aconteceu com o Brasil e com a vida dos brasileiros? A situação só piorou. O Brasil ficou muito pior. A economia, por mais que alguns tentem tapar o sol com a peneira, é evidente que o governo, se não mentiu, omitiu os números do déficit público, anunciou que cumpriria, honraria um déficit público para esse ano de 129 bilhões, e agora já está dado como certo que o déficit vai passar para 159 bilhões. A inflação caiu, é verdade. Caiu porque o povo não tem dinheiro para comprar. O consumidor não pode consumir. Mas a gastança e a má gastança segue. Agora, a indústria, o comércio, sofrendo, penalizado, e o desemprego na casa dos perto de 15 milhões de brasileiras e de brasileiros. Esse é o resultado do golpe, de um impeachment sem crime de responsabilidade. Esse é o resultado de se chegar à presidência da República sem passar pelas urnas. Nunca tivemos um governo tão impopular no Brasil, que agora tenta se manter graças à base de apoio na Câmara e aqui no Senado. Com a proximidade das eleições, as pesquisas divulgadas deixam bem claro que os políticos, os partidos, os parlamentares que estão servindo de boia para esse governo que cada dia afunda mais, vão pagar um preço muito alto nas eleições do próximo ano. Acho que estão fazendo desdém com a opinião pública. Sempre falei, a opinião pública não é para ser temida, a opinião pública é para ser respeitada. E hoje a opinião pública brasileira, eu acho, já não aguenta mais os desmandos políticos. Essa política da perversidade corrompida, essa política que está afundando com o Brasil. E é liderada hoje pelo governo
que fez o impeachment golpe, que desrespeitou os votos. E qual é a saída, então? Só tem uma saída na democracia. É nós tirarmos a política fisiológica, da corrompida, que desrespeita a opinião pública, e colocarmos no lugar a boa política, com pessoas decentes, pessoas que trabalhem pelo bem comum, pessoas que tenham ética para uma atividade tão importante que é a atividade política, na democracia representativa, no parlamento, seja no executivo municipal, estadual ou federal. O Brasil só está aguentando essa crise porque é um país gigante, mas o povo brasileiro, quem está pagando a conta? Essa sessão hoje na Câmara dos Deputados é muito parecida com aquela de abril do ano passado, a do impeachment. Também vai entrar na página triste da história do parlamento brasileiro, porque as informações da imprensa, das redes sociais, é que estão comprando voto no plenário da Câmara dos Deputados, lá no plenário. Só que nós já estamos tão desrespeitados, tão sem prestígio junto à opinião pública, eu digo nós, os partidos, a atividade política hoje. Isso é perigoso, gente. Nós temos que ganhar a confiança da sociedade, da opinião pública. E só ganharemos com atitudes concretas. Já tivemos um Brasil dando certo. Em vez de consertar o que estava errado, estão destruindo o país. Nós vamos ter que trabalhar para termos o Brasil de novo dando certo. E, sinceramente, você que está indignado com tudo que está ocorrendo, especialmente hoje na Câmara, tem toda a razão. Eu dou toda a razão às pessoas que estão indignadas com esse momento na vida nacional, com a maneira como a política está sendo conduzida, com a maneira que o Brasil está sendo liderado hoje ou desgovernado hoje. O problema é que nós precisamos canalizar essa indignação para o bem comum, para o nosso país, para a boa política, para que a gente possa pacificar um país que hoje está desgraçadamente dividido. Eu, sinceramente, a Câmara dos Deputados, rejeitando como provavelmente vai rejeitar, esse pedido do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, para processar, para levar adiante as evidências concretas e as provas que tem contra o presidente da República, se negarem hoje, segundo informações também, vai vir um outro pedido do Supremo, mais grave ainda. E qual é o custo que o brasileiro vai seguir pagando para manter um governo que não tem condição de se manter? Essa é a pergunta que se faz. Isso vai piorar ainda mais a situação de todos, especialmente dos que mais sofrem nesse país, porque a conta negociada na Câmara, aqui em Brasília, chega de maneira disfarçada, do pior jeito, na vida das brasileiras e dos brasileiros. Queria, senhora presidente, ainda aqui dizer que fiz, querida Lides, que esteve lá conosco no Acre, no recesso, fiz um recesso no Acre, de intenso trabalho, conversando com as pessoas, graças a Deus sendo muitíssimo bem recebido, mesmo nesses tempos de dificuldades. Volto com um mundo de ideias, com muitas propostas, que, se Deus quiser, irão se transformar em iniciativas concretas aqui. Lá no Acre mesmo, eu peço só um tempinho para concluir, senhora presidente, não vou me alongar. No Acre mesmo, acabamos de ter uma pesquisa de opinião pública, contratada pela TV Gazeta, que contratou o Instituto Vox Populi. Nessa confusão onde Rio de Janeiro está falido, Minas Gerais também, o Rio Grande do Sul nem se fala, São Paulo, Goiás, estados ricos passando dificuldades, o governador Tião Viana consegue ter o seu trabalho, no pior momento da vida nacional, bem avaliado e aprovado pela opinião pública. Mostra que, se trabalhando com honestidade, com dedicação, como faz o governador Tião Viana, o resultado vem, o reconhecimento da opinião pública vem. Eu queria também aqui fazer o registro que nós criamos uma modelagem dentro da Frente Popular de identificar 4 grandes companheiros para oferecer. Já concluo, 2 minutinhos no máximo. Para oferecer à opinião pública nomes
que possam, dependendo das decisões partidárias, serem colocados um deles para as eleições do ano que vem ao governo. Me refiro à doutora Nazaré, que é a nossa vice-governadora, o Emilson Faria, secretário de Segurança, o Daniel Zen, que é nosso líder, deputado na Assembleia, e o Marcos Alexandre, que, aliás, está aqui em Brasília. Passei esses 2 dias trabalhando com ele nos ministérios, lutando pela liberação de recursos, porque temos bons projetos em nome da população de Rio Branco, como eu faço com todos os prefeitos, independente de partido. O Marcos Alexandre se destaca na pesquisa, mas eu acho que os nossos outros 3 nomes também estão muito bem avaliados, porque são pessoas que nunca tinham sido lembrados para ser pré-candidatos ao governo. E meu nome, Edunei Amorim, também é colocado para o Senado e agradeço a confiança do povo acreano, que nos coloca numa posição de destaque, mesmo num período tão longe da eleição como ainda estamos vivendo. Estar na frente nas pesquisas não significa muita coisa. Pesquisa é uma radiografia, mas para mim conta muito. Estimula para seguir trabalhando aqui no Senado intensamente, como procuro fazer, e Vossa Excelência, senador Castro, sabe bem disso, que é meu colega aqui. Então, eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação estar aqui fazendo esse registro, ver que o povo do Acre reconhece no governador Tião Viana, talvez um dos mais importantes atores da eleição do ano que vem, e ver no nosso prefeito da capital uma esperança de mudança para esses tempos novos, que é o Marcos Alexandre, uma pessoa que se dedica, que acorda cedo e dorme tarde, por isso que é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. E estar aqui com ele trabalhando em Brasília, lutando por recursos para Rio Branco, me dá uma sensação de dever cumprido como senador da República. Eu pretendo, mesmo na crise, porque agora que precisam da gente, seguir trabalhando pelo Acre e por todos os municípios do meu estado. Muito obrigado, senhor presidente.